Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos responder a seguinte pergunta, hein? E o PHP vale a pena? Olá, eu sou o Dário, sou programador e hoje nós vamos mergulhar no mundo do PHP. Vamos explorar seus pontos fortes, suas fraquezas e no final você vai ter a resposta clara se você deve ou não aprender PHP ainda em 2024, hein? O PHP começou em 1994 e ele evoluiu drasticamente. Hoje estamos na versão 8 com performance e a parte de segurança muito melhoradas. Inclusive eu trouxe aqui para vocês uma edição. Eu ainda sou dos programadores raízes que ainda gostam de comprar livros, literaturas boas. E aqui, meus amigos, olha só, eu tenho um livro PHP 5. Essa versão aqui foi do PHP 5, a versão 5.2.6. Conceitos, programação e integração com bancos de dados. E eu confesso para vocês, meus amigos, que esse livro me ajudou bastante. Para quem não sabe, eu comecei minha carreira no desenvolvimento na programação web e a primeira linguagem de que eu fui fanboy, né? Quem nunca foi um dia fanboy de alguma linguagem de programação, não é verdade? E eu aprendi a programar, a desenvolver meus softwares, aplicativos e sites, webs, sistemas online web com PHP. Por que não? Afinal de contas, todo mundo se apaixona, né, por algum curso ou faculdade que fez e que foi apresentado sim uma linguagem de programação. Não tem nenhum problema com isso, meus amigos. E aqui está uma edição, uma raridade do mundo da programação, hein? Outro livro também que me ajudou bastante na minha carreira como desenvolvedor foi este livro aqui do O'Reilly, PHP Moderno. Novos recursos e boas práticas. Essas literaturas da Novatec são de tirar o chapéu, são muito boas. Me ajudou bastante e nós vamos estar conversando sobre essa linguagem de programação que um dia foi uma das linguagens mais cobiçadas do mundo da programação web. Acredite, isso é verdade. Vamos então falar das vantagens de se aprender PHP. A primeira delas é a facilidade de aprendizado. Sim, o PHP é uma linguagem que tem uma certa facilidade de você conseguir desenvolver alguns passos inicialmente na linguagem, mesmo saindo do zero. A segunda vantagem é a grande comunidade, meus amigos. Se você pesquisar por materiais, tutoriais, vídeos, tem muita coisa na internet sobre o PHP. E a terceira grande vantagem do PHP é que ele tem compatibilidade com quase todos os servidores web. É isso mesmo, se você quiser fazer aí um sistema, ou se você já tem, ou está pensando em hospedar algum site, algum sistema em PHP, existe uma gama muito grande de possibilidade em servidores web para hospedar o seu sistema ou seu site web feito em PHP. E a quarta grande vantagem é que nós temos ao nosso favor uma gama de frameworks, isso mesmo, frameworks PHP que ajudam, os frameworks eles nos ajudam, aceleram o processo de desenvolvimento do nosso site. Um exemplo deles é o Laravel, que é um framework escrito em PHP, muito conhecido no mercado. Existem muitas coisas feitas com Laravel. E também temos o Symfony, sim, temos muita coisa feita em Symfony. E outros frameworks, né? Muitos outros sistemas que foram construídos a partir, por exemplo, do famosíssimo Zend Framework. Eu sou dessa época, meus amigos, e conheço bem o Zend. Muitos cabelos brancos por causa do Zend. A seguir eu quero mostrar para vocês o que eu levo em consideração quando eu escolho uma linguagem de programação para ser o objeto de estudos pessoais. Por exemplo, o PHP, querendo ou não, há gostos e contragostos de que a linguagem já deveria ter sido defasada, enfim. Mas o que eu levo em consideração no estudo de uma linguagem de programação é o quanto essa linguagem ela evoluiu ao longo dos anos e o quanto a sua documentação acompanhou com a sua evolução. E querendo ou não, o PHP é uma linguagem que recebeu sim atualizações
que é a exemplo disso aqui o PHP é uma linguagem open source, ou seja, recebe a contribuição da comunidade em termos de segurança, melhoria na performance e escalabilidade. É então uma linguagem que ela evoluiu ao longo dos anos e sim, é uma linguagem que está presente no mercado. Ou seja, eu venho de uma época em que o PHP era uma linguagem que você escrevia o código PHP, carregava esse código, essa página, em um servidor web e executava ele como interpretador. Só que no presente, hoje em dia, a linguagem PHP ela está evoluindo rapidamente e o seu suporte ele é feito por dezenas de desenvolvedores que fazem parte da equipe que trabalha no seu núcleo, no núcleo da linguagem PHP em todo mundo. Então vocês vejam, por exemplo, que você tem uma presença forte, né, de documentação da linguagem, e isso é muito importante para qualquer linguagem, se você for levar em consideração o estudo de uma linguagem, né, que vai ser aí a sua ferramenta de trabalho. Outro parâmetro que deve ser levado em consideração também é o comparativo com outras linguagens de programação ao redor do mundo. O que é interessante mostrar da TIOB Index, pessoal? Com informações retiradas do próprio site, o que acontece? O índice TIOB Programming Community é um indicador da popularidade das linguagens de programação. Esse índice, pessoal, ele é atualizado uma vez por mês. Então, as classificações são baseadas no número de pessoas qualificadas em todo o mundo, cursos, fornecedores e pessoas envolvidas na área de desenvolvimento de software. Sites populares como Google, Amazon, Wikipedia, Bing e mais de 20 outros são utilizados para calcular essas classificações. É importante observar que o índice TIOB ele não trata da melhor linguagem de programação ou da linguagem na qual a maioria das linhas de código foi escrita. Ele quer apenas dizer o seguinte: quantas pessoas estão utilizando? Que aplicações ou que empresas de mercado estão utilizando a linguagem? É interessante aqui que, por exemplo, você vê nesse gráfico uma evolução da linguagem, aqui em específico o PHP, que ele teve alguns picos, né, durante ao passar dos anos, né? Por exemplo, você vê que 2006, 2009, ele teve uns picos, né, em que a linguagem foi utilizada bastante, né? Se você for considerar no universo de programação de todo mundo, né, do mundo inteiro, é uma porcentagem considerável, mesmo que aos nossos olhos pareça o PHP está nesse momento agora em agosto de 2024 apenas 1,46% da comunidade está utilizando a linguagem de programação, mas é um número considerável em relação entre as 20 linguagens mais utilizadas em todo o mundo. E se você está pensando em estudar essa linguagem, que é uma linguagem fantástica, que tem uma curva de aprendizado relativamente baixa, eu digo que sim, você pode sim estudar PHP tranquilamente, só se atente às versões. Por exemplo, você tem muito material na internet, por exemplo, que pode estar escrito para uma determinada versão do PHP. Por exemplo, o PHP nós vimos que está na versão 8. De repente você pode encontrar um tutorial na internet maravilhoso, fantástico, completo, mas que esteja, por exemplo, na versão desse livro, numa versão 5. E aí pode complicar os seus estudos. A não ser que você queira trabalhar em uma empresa ou numa instituição ou em qualquer outro lugar que tenha sistemas que foram escritos para esse tipo de versão, aí sim, os famosos sistemas legados. E aqui também o meu último conselho para este vídeo independentemente da linguagem, eu digo o seguinte, pessoal: há vantagens, há desvantagens, mas o que eu digo sempre o problema nunca é a linguagem, mas eu digo sempre que cada linguagem tem uma proposta de solução diferente. É para isso que as linguagens de programação, elas existem.
Não que a linguagem, o Java ele é melhor, ou o Java ele é pior, o C Sharp ele é ruim, o C Sharp é bom, o PHP é ruim, o PHP é bom. Não. Existem linguagens apropriadas para resolver e dar soluções para problemas específicos. Se o PHP te atende, se você quer construir um CMS, ou um portal, ou um sistema em PHP, e se a linguagem atende aqueles requisitos de solução daquele problema, vá em frente. Não tem problema nenhum em você usar PHP. As linguagens foram criadas para resolver problemas. Se o PHP resolve o seu problema, use o PHP. Se Java resolve o seu problema, use Java. Mas eu digo sempre, a linguagem ela veio para solucionar um problema. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Comenta aqui neste vídeo o que você quer que eu traga aqui para o canal, qual linguagem de programação você quer que a gente comente, e eu terei o maior prazer de comentar aqui com vocês, trazer as vantagens, desvantagens e também saber as curiosidades sobre essa linguagem de programação. Beleza, pessoal? Muito obrigado!